quadro De Olho na Educação, e olha só, hoje um assunto bem bacana, bastante curioso, porque a gente vai falar sobre o Kumon, que é um método aí. Quem vai explicar, na verdade, para a gente é a Yara. Deixa eu antes cumprimentar a Yara. Tudo bem? Muito obrigado por atender ao quadro De Olho na Educação, nossa reportagem, Yara. Eu que agradeço, André. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Sim. Bom, o pessoal em casa já está curioso, porque é uma metodologia, né, de ensino, disciplina, e o curioso disso tudo é que pode começar bebezinho, né? Sim, e pode começar bebezinho. Conta pra gente o que é o método Kumon. Sim, o método Kumon é um método de ensino japonês que tem como objetivo desenvolver o potencial de aprendizado da criança, através do hábito de estudo, da disciplina, trazer a concentração, né? Nesse sentido. Sim. Bom, como funciona na prática? Assim? Na prática, o Kumon ele acontece com aulas 2 vezes por semana, geralmente de segunda e quinta ou terça e sexta, tá? Onde a criança vem até a unidade, recebe a orientação na disciplina que tem interesse. Trabalhamos com as disciplinas de português, matemática, inglês e japonês. E todos os outros dias a criança tem atividades para estar desenvolvendo em casa. Então, com isso, nós acreditamos que através da disciplina, com o hábito de estudo de todo dia um pouquinho, sem sobrecarga, conseguimos desenvolver aí a capacidade do aprendizado da criança na matéria. Bom, e eu acho que isso deve ajudar, não é? A criança na prova, no colégio. Muito, muito. Muitas das vezes os pais nos procuram porque sentem que seus filhos estão com lacunas, né, do aprendizado, coisas de séries anteriores, não foram assim fixadas, né, pela criança, e isso reflete o não andamento ideal, né, da série atual que a criança está cursando. Então nos procura, daí antes de mais nada, nós aplicamos um teste, fazemos uma entrevista diagnóstico para ver quais as facilidades, dificuldades que a criança está trazendo dela do dia a dia. Olhamos a individualidade dela referente a como a melhor forma dela aprender, entender um assunto, e colocamos o nosso método, né, os nossos materiais com o nosso método, nós orientamos e ensinamos a criança a desenvolver o potencial do estudo e do aprendizado na matéria. E o retorno é bem legal. Bem legal. Eu tenho pais aqui que vem com aquela questão mas na próxima prova, como vai ser a próxima prova do meu filho? A nota, como tá, né? Nós falamos que com a prática diária, entendendo como faz, desenvolvendo um raciocínio lógico, no caso da matemática, aumentando a capacidade de entendimento, de leitura e interpretação do aluno no português, né? O entendimento de vocabulário de um inglês. E essa prática diária faz com que a criança consiga se desenvolver melhor na escola, criando uma reserva de capacidade. O que seria isso? Vamos dizer que comigo, quando a criança começa a estudar no Kumon, esteja no 3º ano, e em 1 ano de estudo a gente consegue estar desenvolvendo a criança com capacidade para estar vendo matérias de 4º, 5º ano, estar à frente à série escolar. Olha só. Então, qual o resultado disso? Na escola, quando aparecer este assunto, né, a criança já vai estar dominando, sabendo como desenvolver, como aplicar com mais segurança, confiança, né, acreditando que ela é capaz. Então, esse vem sendo o nosso trabalho. Esse é o retorno que esperamos ter em toda a família. Aí tá? O pessoal em casa certamente está perguntando, mas e aí, se eu quiser começar um pouco mais velho e tudo mais, também dá? Pode. A gente estava até conversando, né, Yara? Quem, por exemplo, vai fazer provas de concursos, né, sim, que tem muito sim, isso, também ajuda. Também ajuda. Eu tenho alunos pré-vestibulares que querem fazer cursinho, né, e ver que faltou aquela parte de uma matemática básica, aprender a questão de ter um pouquinho mais de agilidade, confiança, assertividade, né, técnicas de interpretação, né, de leitura e interpretação de texto, a escrita. Então, até mesmo jovens e adultos com esse objetivo, ou de retornar para uma faculdade, ou de prestar um concurso, vêm e nos procuram também, com esse intuito de estar desenvolvendo o potencial do aprendizado. Bom, vamos lá, como que surgiu o Kumon?
E o Kumon surgiu de um olhar do amor de um pai ao seu filho. Olha tá? aí. Então, Faz tempo, Yara? Sim, já há 60 anos temos o método. 60 anos. Isso. O professor Toru Kumon era um professor acadêmico universitário, tá? E seu filho Takeshi, em fase escolar, não estava indo bem na escola. E a esposa se sentiu, assim, muito incomodada, né? Como você simplesmente ajudam outras famílias, ensinam outras pessoas e o nosso filho aqui não indo bem, como você pode melhorar? Como ele não tinha tempo, trabalhava o dia todo, japonês, né? Aquela questão do workaholic e dedicação, ele começou a deixar atividades diárias em casa para o Takeshi resolver. E no dia seguinte, ou quando ele chegava à noite, ele fazia essas correções, deixava orientações para a esposa aplicar no dia seguinte, deixar ali para ele estudar e fazer essa rotatividade, né? O pessoal da escola começou a observar a evolução do Takeshi, como ele estava indo bem, e a questionar se isso poderia ser feito para os outros alunos, né? Alguns pais, colegas e vizinhos ficaram curiosos e foram atrás para ver. E dessa forma surgiu o Kumon. De repente, na casa do professor Toru Kumon, estavam lá outras crianças tendo as liçõezinhas ali diárias para estar praticando, que depois voltava uma certa correção com orientação, né, para dar continuidade. Então surgiu de uma necessidade assim, dentro de casa. Daí o curioso é, Takeshi ia mal na escola, né, daí você descobre que Takeshi estava tirando 9 na prova. E para o japonês estava indo mal na escola. Nossa. Então, dessa forma, veio trazendo assim a excelência do desenvolvimento do potencial do aluno. Mostrar para ele quanto ele é capaz, né, de aprender, trazendo um autodidatismo, tá? E quando um aluno vê que através de exemplos, de orientações e dicas, ele consegue atingir um objetivo, se torna assim mais motivador para dar dando continuidade e querer aprender mais, tá? Ele não precisa ficar fixo a um conteúdo programático de uma escola. Ele pode seguir séries acima. Né? Exatamente. E o público-alvo, é claro que a gente falou que pode ser todas as idades, mas o público-alvo principalmente é essa. São crianças alfabetizandos e alunos do Fundamental 1 e Fundamental 2, né, que seria do prezinho até o colegial. Geralmente o público é esse. Tá, e a principal proposta, de fato, é essa mesmo. É ajudar... Desenvolver, exato. Melhora a questão de resultados, né, concretos na escola? Sim. Melhora a questão de ir bem nas provas? Sim. Ele vai desenvolver o hábito de estudar em casa todo dia um pouquinho? Sim. Mas o que nós gostamos, o que eu acredito que venha a ser assim, o cerne e o diferencial é o desenvolver o perfil de estudante. Quando nós temos alunos disciplinados, alunos concentrados, focados, responsáveis referente a ser conclusivos, ou seja, eu inicio, eu desenvolvo, eu termino e entrego algo, alunos com esse perfil são capazes de se desenvolver em qualquer outra atividade, não só escolar. Isso é uma coisa que leva para a vida. Então, eu falo que Kumon é muito mais que português, matemática e inglês. É desenvolver um potencial de estudante. Tá? Desenvolver de fato esse potencial. Exato. Mas aqui vocês ensinam, então, português, matemática, inglês, tem isso ou não? Sim, são as matérias de português, matemática e inglês. São essas três que são abordadas aqui. Sim, e temos... com técnicas de estudo. E tem unidades que aplicam japonês. Tá? Então, em Campinas temos 2 unidades que aplicam japonês e as demais, português, matemática e inglês. Mas a ideia é passar para o aluno uma maneira diferente de estudar, com técnicas. Sim, porque senão nós nos tornaríamos uma escola regular, Exato, certo? Exatamente. A proposta é trazer algo diferente. Trabalho seria... memória, concentração. Sim. Qual seria essa diferença? Olhar a individualidade do aluno. O que é fácil, o que é difícil para esse aluno. Eu tenho alunos que têm facilidade de pegar uma matéria,
Outros E eu nem tenho tanto. outros que nem tanto, Sim. certo? Existem aí, os pais hoje em dia conhecem a área da medicina, se desenvolveu muito, né? Existem N transtornos que dificultam o aprendizado, então as pessoas não são iguais na hora do aprender. Então, essa individualidade, essa forma do olhar a individualidade de cada aluno e saber como passar a matéria para esse aluno é um dos nossos diferenciais. Olhar a individualidade de cada um. Tratar cada um com a sua facilidade, dificuldade, desenvolvendo ao máximo o seu potencial. Tá? Potencial do que, Yara? De entendimento, de aprender, de fixar o conteúdo, de conseguir aplicar e mostrar resultado referente ao que ele aprendeu, estudou. Isso que você falou, Yara, é muito interessante, não é? Trabalhar essa questão de fixar o conteúdo, né? Exato. Porque, assim, muitas vezes a gente ouve relatos de alunos que leem, chega no final do texto, não armazena, sabe? Lembra o mas o que eu início. li e tal? Às vezes você está lendo, mas está no mundo da lua, né? Sim. Você não tá naquele local, parece que você está dando uma viajada e tudo mais. E isso acontece mesmo, né? Acontece, é normal, muitas das vezes maturidade, outra distração, e nós nós mostramos para a criança qual o caminho, a forma correta de estudar, tá? Que informações importantes extrair de um texto, por exemplo, olha só que legal, para depois estar replicando na sua escrita, tá? Então, essa seria uma das formas de trabalho filtrada, do Kumon. né? Tirar realmente as informações que Exatamente, as que principais vão fazer do a texto. diferença do texto, né? Exatamente, e saber replicar isso através da escrita, né? Como eu vou construir essa frase, como eu começo uma escrita, desde o pequeno detalhe, uma letra maiúscula, letra minúscula, a pontuação, tá? Então, o português, um exemplo, uma língua, né, a ser estudada, ela é cheia de detalhes e a gente precisa dar essa atenção, tá? Não simplesmente passar o olho. Hoje, com uma tecnologia onde tudo é muito rápido e se escreve de qualquer jeito, quando vamos para a parte da escrita, nós temos que ter mais atenção a isso, né, para ter os acertos. Então, o Kumon tem esse cuidado para olhar, orientar a criança, ensiná-la e fazê-la com que pratique para que realmente isso se torne dela, fique fixado. O que acontece com as escolas hoje em dia, né? Ou a maioria das vezes, nós temos um conteúdo programático para passar dentro das escolas. Tem prazo para entregar e cumprir. Se vê a matéria uma vez, na aula seguinte, já é um outro assunto. Já é um outro assunto. Na outra aula, um outro assunto. Aí aquilo vira uma bola de neve. E a cada 15, 20 dias, uma prova testando tudo aquilo. Exato. Certo? Exato. Onde está a prática? Quando foi que a criança parou e praticou o assunto para dominar aquilo, para ser dela de verdade? Olha só. Tá? Então, o Kumon é exatamente isso. Vamos ver assunto por assunto, onde você vai praticar diariamente e quando você dominar aquele assunto, vem uma nova matéria. E acredite, a criança não fica atrasada, muito pelo contrário, a gente consegue desenvolver além da capacidade da série escolar da criança. Tá? Como você pode ver aqui no nosso quadro, todas essas etiquetinhas que estão acima dessa linha azul são alunos que já estão estudando assuntos acima da sua série escolar. Bastante então, gente, como você pode ver, eu tenho aqui um 4º ano e eu tenho a aluna Laura lá em cima, que ela está estudando matéria de 9º ano. Ela está no 4º ano e na matéria de inglês ela já vê assuntos de 9º. O Matheus, o Arthur, são alunos de 4º ano, mas que estão fazendo assuntos de 7º ano. Olha só, estão bem à sem frente, passar então. correndo a matéria. Estudando na boa, todo sem dia. aquela correria. Sim, estudando todo dia um pouquinho, dominando o assunto, estando confiante, com segurança, com disciplina e maturidade para passar para a matéria seguinte. O Kumon tem no mundo inteiro? No mundo todo. No mundo todo. Sim, começou no Japão e estamos no mundo todo. Joia. Tá? Valeu, Yara. Mais alguma coisa que você queira complementar sobre esse método? Olha, o método, seja para crianças e alunos que estejam sentindo dificuldade, seja para aqueles que
queiram desenvolver o potencial do seu filho. Procure uma unidade, faça um teste diagnóstico, é gratuito, façam essa avaliação, vejam quais as facilidades, quais lacunas estão existentes no aprendizado. Não deixe a criança criar traumas educacionais, sentir aquela questão, eu não consigo, eu não posso, o outro faz, eu não faço, né? O Kumon vem não apenas para ensinar português, matemática e inglês, mas para trazer confiança, segurança para a criança, para que lá no futuro ela tenha condições de escolha, que ela possa escolher o que ela vai ser, porque a base educacional vai estar concreta, vai estar bem construída, ela vai estar confiante, sem ter medo de se autodesafiar. Porque aqui conosco ela vai estar aprendendo essa questão também, da confiança, da segurança, o autodidatismo, mostrar para ela que ela é capaz. Sim? Obrigado, Yara. Eu que agradeço, viu? Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau! Tchau, tchau.